pessoal, tudo bem? Estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E hoje a conversa vai ser muito bacana. Estamos recebendo Orlando Guillon aqui no nosso estúdio. Boa noite, Orlando. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jaque. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer e uma honra. Espero que a gente possa bater um papo bem gostoso e direto sobre o tema da comunicação. Rapaz, olha o tema, comunicação, aí mexe com o meu coração. Chega aqui com essa voz de locutor, de radialista, que nós vamos falar sobre rádio também, que é a nossa paixão, né, Orlando? Mas, primeiramente, quem é Orlando Guillon? Então, eu tenho 71 anos, completei esse ano 53 anos de militância política. Eu fui professor, fui pesquisador de texto e imagem da TV Globo. Durante alguns anos dirigi o Sindicato dos Radialistas, como a gente chama. Na realidade, o nome correto é Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão. Sou militante do Partido dos Trabalhadores, fui dirigente do estadual do PT, fui dirigente da CUT também, na época que fui presidente do Sindicato dos Radialistas. Trabalho num movimento, chama-se FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que existe desde 91. Até hoje ele existe, está espalhado no Brasil inteiro. Cada estado tem um comitê, coordeno um dos comitês, que é o comitê aqui do Rio de Janeiro, que a gente chama de Fale Rio, Frente Ampla pela Liberdade de Expressão do Rio de Janeiro aqui. E coordeno nacionalmente o Núcleo de Apoio de Políticas Públicas de Comunicação da chamada Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? A Perseu Abramo tem 31 NAPs, como eles chamam, Núcleos de Apoio a Políticas Públicas, cada um sobre um tema diferente. Esses núcleos se reúnem durante todos os anos e produzem propostas de políticas públicas sobre cada temática. E, obviamente, que no período eleitoral a gente sempre faz um trabalho mais focado em eleições, assim foi esse ano. Então, temos um trabalho aí que nós entregamos recentemente. Especificamente, são 27 dos NAPs que conseguiram produzir esse trabalho. O nosso de comunicação que eu coordeno também produziu um belo texto aí de políticas públicas para o município, para as eleições de 2024. Bacana, currículo maravilhoso, né, Orlando? Como que você chega em Nova Friburgo? Que ano, quanto tempo? Eu cheguei em Nova Friburgo, eu completei 7 anos esse ano, em maio desse ano. Na realidade, eu cheguei uns meses antes. Cheguei em fevereiro, depois, primeiro em Lumiar e depois, 3 meses depois, fui para São Pedro da Serra. E lá estou há 7 anos. No início, aquela coisa de subir e descer, e subia sempre nos finais de semana, feriado e tal. A pandemia me pegou pelo pé, a gente resolveu ficar direto aqui na pandemia, eu e minha mulher é psicanalista. Depois, com a chamada volta à normalidade, ela mantém esse fluxo de sobe e desce, e eu resolvi me aquietar por aqui. Então eu hoje sou um morador de Nova Friburgo, lá de São Pedro da Serra. São Pedro da Serra, né? Aquele lugar maravilhoso, lindo, uma natureza incrível, uma paz. Exatamente. Toda a paz do universo, como a gente costuma dizer. Diríamos totalmente o inverso da capital, né, Orlando? Sem dúvida. Eu não quero mais nada com o Rio de Janeiro, com aquele calor, aquele barulho, aquela poluição, aquela violência, aquelas coisas. A cidade continua sendo uma cidade muito bonita, o Rio, mas muito maltratada e, como toda grande urbe, é muito difícil de você viver. Quando eu escolhi um pouco essa ideia de vir um pouco para o interior e tal, pela primeira vez me dei a noção exata do que significa você viver numa região com uma qualidade de vida bem melhor, relação com a natureza, muito mais tranquilidade, muito mais paz. Então, não troco por nada. Eu tenho que voltar, de vez em quando volto. Tenho filhos lá, tenho netos e tal, mas não tenho mais aquele apego que eu tinha ao Rio de Janeiro. Quando se conhece Nova Friburgo, realmente não quer voltar para o Rio. E quando se conhece São Pedro, aí mesmo que a coisa pega. Passa longe, né? Exatamente. E me conta uma coisa, como que você chega ao PT, ao Partido dos Trabalhadores? Eu vim de uma geração que lutou contra a ditadura militar. Eu cheguei a militar numa organização clandestina que vem da igreja da esquerda católica, a chamada Ação Popular.
Eu fui militante e dirigente da Ação Popular na clandestinidade, perdi vários companheiros na luta contra a ditadura, companheiros que foram presos, torturados e assassinados na prisão. Sobrevivi, como vários outros, e na transição, o meu grupo político, lá da AP, entrou quase que majoritariamente para o Partido dos Trabalhadores quando da sua fundação, né? O ano de 1979 foi o ano do movimento pro PT, né? Reuniões e debates, e rodas de conversa, e atividades para abaixo-assinado e coleta de assinaturas para fundar o partido. E um ano depois, quando ele efetivamente se formaliza no Colégio Sion, lá em São Paulo, eu entro junto com vários outros companheiros da AP para o Partido dos Trabalhadores. Lá estou há 44, está fazendo 44 anos agora, né? Foi em 80, então nós completamos esse ano 44 anos de existência do PT, do Partido dos Trabalhadores. Que bacana, que trajetória linda, Orlando. E falávamos sobre comunicação, né? Nos bastidores aqui estávamos conversando que você já esteve à frente de algumas rádios na época do Lula, da Dilma. Conta um pouquinho para a gente também essa importância da comunicação. Então, eu era professor e era radialista quando o Lula venceu pela primeira vez as eleições para o governo federal. E como aconteceu no Brasil inteiro, a esquerda, o PT em particular, mas a esquerda de uma forma geral, ofereceu alguns dos seus quadros para participar pela primeira vez. A gente já tinha tido experiências de ganhar várias prefeituras, depois, mais à frente, conseguimos conquistar alguns governos estaduais importantes, ganhamos no Rio Grande do Sul, ganhamos em Minas Gerais, então ganhamos no Nordeste, na Bahia, em vários outros. E pela primeira vez chegamos à presidência da República com o Lula naquele primeiro governo. Eu me ofereci, embora seja também da área de educação, o PT tinha muitos militantes e quase dirigentes que trabalhavam a questão da educação, pensavam, elaboravam sobre educação. Eu achava que nessa área a minha contribuição não seria tão importante. Em compensação, muito pouca gente no Partido dos Trabalhadores, pelo menos naquela época, em 80, no caso, quando o Lula ganhou já a primeira vez em 2002, muito pouca gente no PT trabalhava a temática da comunicação. A comunicação sempre foi um tema meio bandido, meio marginal, meio difícil de entender, um tema para especialistas e tal. É diferente quando você fala em reforma agrária, educação, saúde, são temas sociais que, em geral, você tem muita militância nossa que participa dessas lutas e acumula e formula políticas públicas para essa área. Na área da comunicação, pouca gente trabalha, tínhamos alguns quadros em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio, mas pouca gente naquela época que tinha acumulado. E aí eu me ofereci para trabalhar na área de comunicação. E aí fui para dirigir primeiro as rádios MEC. Entrei na Associação de Comunicação Roquete Pinto, que era a instituição, uma OS, que tinha sido montada nos governos anteriores, na época do Fernando Henrique, que é uma espécie de um meio caminho entre o público e o privado, para dirigir a Rádio MEC. Dirigi a TVE do Rio de Janeiro e a Rádio MEC. Eu entrei exatamente na diretoria de rádio e comecei a assumir a gestão da histórica Rádio MEC, que nada mais é do que a primeira rádio do Brasil. Ela é a sucessora da Rádio Roquete Pinto, a Rádio Sociedade Rio de Janeiro, que depois se transformou na Rádio MEC, não é Roquete Pinto. O Roquete Pinto foi o cidadão que criou, vamos dizer assim, essa Rádio Sociedade, que anos depois vai se transformar em Rádio MEC, Rádio Ministério. Na época chamava-se Rádio MEC, que era Rádio Ministério da Educação, e depois Ministério da Educação e Cultura. A gente continuava chamando Rádio MEC, que era uma simbologia de música, educação e cultura, porque a nossa grade de programação era uma grade voltada para música, educação e cultura. Que bacana, que bacana. E quando a gente fala de rádio, assim, os olhos brilham, né? Porque somos apaixonados, loucos pelo rádio, pela comunicação. E você contando um pouquinho da história do rádio, veio à minha mente uma pergunta. Como que você vê hoje essa transição do rádio, Orlando? Né? Hoje o rádio, você pode sintonizar no carro, em casa, mas também pelo celular. Hoje você entra numa live de uma rádio, você consegue acompanhar em tempo real. Então, assim, muita gente falava, o rádio vai morrer
Por quê, né? Agora tem essas convergências de mídia, não sei o que lá, mas o rádio não. Eu acho engraçado porque isso é um debate histórico, né? Quando a televisão também entra, se falava que o rádio era a morte do rádio, o rádio vai morrer e tal. Não, ele ganhou uma outra levada, um outro viés e tal. Depois, quando entra a internet, de novo, se fala não só que o rádio ia morrer, mas que a televisão também. Na realidade, a gente migra, as plataformas são diferentes, mas quando você fala em rádio, fundamentalmente você está falando em som, né? Embora hoje várias rádios na web é som e a imagem, porque você grava, né, a imagem das pessoas sendo entrevistadas, podcasts, programas como esse que a gente está fazendo, mas na realidade você está trabalhando fundamentalmente com som, porque você não está trabalhando com imagem de rua, com edição de vídeo, com filme, com fotografia, etc. Então, basicamente, você está trabalhando com som. Toda vez que você está trabalhando com som, por mais que a plataforma possa ter migrado, possa ter se diferenciado, você está falando fundamentalmente naquilo que a gente historicamente chamou de rádio, né? Pode ser que o rádio, como ele foi pensado e foi trabalhado durante muitas décadas, ele pode tender a desaparecer. Ele tende a migrar embora as FMs ainda são muito fortes, ele tende a migrar para as plataformas virtuais. Mas ela ainda tem o poder, o rádio tem a voz, o som, a audição, ela ainda é uma forma de comunicação muito forte, né? A magia do rádio, né? Nunca vai morrer. Aquela coisa que você falou da voz, do som, você tá lá fazendo programa e tal, o ouvinte está Tá imaginando. imaginando como que é fulano, beltrano. Isso é muito Exatamente. bacana, isso é muito bacana. E toda vez que a gente fala de rádio também, né, Orlando, é engraçado que por mais que hoje tenha toda essa questão aí das plataformas, da tecnologia, mas quando você fala em rádio, o que vem na sua cabeça é aquele radinho de pilha, né? Não adianta. Não tem como. Não tem como. E hoje em dia, você ainda escuta, eu pelo menos ainda escuto muito rádio em algumas situações. Uma delas é carro, né? Você faz uma viagem de 2, 3 horas, né? Vou para o Rio, volto, não sei o quê. Você usa CD, pode ouvir música se você quiser, ou você sintoniza numa emissora de notícias ou numa emissora mais musical e tal, que seja do seu gosto e tal. Então as pessoas continuam escutando. E quanto mais você vai para o interior, aí ondas tropicais enfim, ondas curtas, etc. Você tem muita gente ainda que é ligada no rádio. É impressionante. É muita. Nossa, nós não temos, às vezes, noção, né, de como que o rádio é importante na vida de muitos brasileiros e por isso aí é uma das grandes paixões. O papo hoje será sobre comunicação e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo Orlando Guilhom, professor, pesquisador e diretor de rádio. E agora vamos falar sobre a importância, né, da democratização da comunicação. Fala um pouquinho pra gente, Orlando, que é um tema muito importante. Então, eu que venho dessa área da luta pela democratização da comunicação, a gente costuma lembrar que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na época se chamava Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada na Assembleia Geral da ONU em 1948, lá no seu artigo 19, fala especificamente sobre o direito à comunicação. Quando a gente pensa em direitos humanos, em geral, a gente reconhece de imediato questões como alimentação, saúde, educação, habitação como direitos inalienáveis do ser humano. E pouca gente se dá conta, e essa é uma das dificuldades que a gente tem no nosso movimento, de fazer o cidadão comum entender que comunicação também faz parte de uma cesta básica de cidadania tão ou mais importante do que educação, saúde, meio ambiente, habitação, alimentação e tal. O que diz lá o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem? Que a comunicação é um direito humano porque é importante procurar receber e transmitir informações e ideias. Ou seja, ali está desenvolvido um conceito importante que é o entendimento de que a comunicação não é apenas o fato de você poder ter acesso à comunicação que os outros fazem e, portanto, ter acesso a televisões, a rádio, a canais de internet, etc., mas é também você se entender como cidadão, como produtor de conteúdo. Todo mundo hoje, basta você ter um celular, você tira foto, você faz vídeo, você faz meme, você manda textos e tal, e quer
se comunicar, quer que o conteúdo que você está produzindo possa chegar a outras pessoas, etc. Então, esse é o conceito básico, né? A gente costuma dizer que tão importante quanto lutar por educação, saúde, alimentação, moradia, meio ambiente, é lutar também por comunicação. Esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. O segundo aspecto é que a gente vive hoje, a sociedade do século XXI é uma sociedade midiática, é uma sociedade da informação, como a gente costuma dizer. E a gente aprendeu muito rapidamente que informação é poder. Quem detém informação, quem detém uma parcela maior de informação, detém uma parcela maior de poder. As duas coisas estão muito associadas, né? É comum se dizer, inclusive, já que estamos em vésperas de uma disputa eleitoral, se dizer que quase sempre na comunicação onde se dá a principal batalha por corações e mentes no momento da disputa do voto. Então, fazer bem uma comunicação ou deixar de fazer, como muitos hoje utilizam, né? Fake news, desinformação, manipulação da informação, é o que pode determinar o caminho de um processo de disputa eleitoral. Então, essa é outra razão. Uma terceira razão, nós temos no mundo, mas particularmente no nosso país, no Brasil, um nível de concentração dos meios de comunicação. Teoricamente, nós devemos ter uma comunicação que seria um tripé complementar entre a comunicação privada, né, a comunicação pública e a comunicação estatal. Mas, na realidade, você tem hoje o quê? Talvez 95% da comunicação no Brasil seja privada, corporativa, das grandes corporações da comunicação, e 5% dividido aí entre comunicação estatal e comunicação pública, que no nosso país se confunde muito ainda, né? Tem muita gente que acha que comunicação pública é igual à comunicação do Estado, do governo. Então, uma rádio que pertence a uma prefeitura ou uma rádio que pertence a uma universidade, as pessoas pensam que é o reitor, que é o dono da rádio e tal, ou um canal de televisão como é a TV Brasil, como a Rádio MEC, que eu mesmo dirigi, a Rádio Nacional, por pertencerem, sob o ponto de vista jurídico, ao governo, então elas são estatais, elas devem fazer propaganda do governo. Nós entendemos que comunicação pública é uma coisa diferente, é só pegar lá a experiência da BBC, né, que vem de, se não me falha a memória, 1922, foi a primeira grande emissora pública de rádio. Ela é a comunicação, não é do Estado nem do governo, é a comunicação da sociedade organizada, né? Ela que define os parâmetros, os teores, os conteúdos, a linha editorial, etc. e tal. Os governos apenas supervisionam e dão verbas públicas para que aquilo possa acontecer. Então, nós temos também um fenômeno que se agravou nos últimos anos, já era assim antes, mas o que a gente chama de manipulação da informação, né? Aqueles que dominam os meios de comunicação, e eu acabei de dizer que no nosso caso 95% deles são empresas privadas, para começar a falar da grande e poderosa TV Globo, na qual eu trabalhei, mas nos canais de televisão, em vários canais de rádio, vários 4 ou 5 grandes jornais de circulação nacional, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, etc. e tal. Esses poderosos, essas famílias, a gente costuma dizer que 7 a 8 famílias dominam os principais meios de comunicação no Brasil, eles é que determinam o que você vai ler, o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que vai chegar na casa de cada brasileiro, o que é considerado verdade, o que é considerado pertinente, o que é considerado significativo e o que é inviabilizado, o que é invisibilizado, o que é colocado à margem, né? Atores sociais, figuras, movimentos, organizações, etc. E, em geral, a sociedade civil é sempre aquilo que aparece por último. E o cidadão, então, coitado, esse cidadão isolado, sozinho, ele só aparece nas folhas, nas chamadas páginas policiais, o preto, o pobre, o favelado, etc. Então, essa é outra razão de por que a gente acha importante democratizar a comunicação. Vou te dar mais uma razão. Nós, ao contrário de quase todos os países do mundo, nós temos uma legislação, que a gente poderia chamar de marco regulatório da comunicação, uma grandíssima confusão. Primeiro, ele é defasado, porque nós temos um código de televisão, de comunicação, que é de 1962, é de antes do golpe militar de 64. Nossa.
E você tem assim, tem uma legislação sobre televisão, tem uma legislação sobre rádio comunitária, tem uma legislação sobre internet, tem outra legislação, ou seja, as legislações elas são fragmentadas e elas não conversam entre si. Você não tem um código nacional que regulamente o conjunto. E você tem situações, você tem dentro da Constituição, os capítulos 220 a 224, que são todos eles dedicados à comunicação, que até hoje, salvo raríssima exceção, acho que 220, eles não foram regulamentados. Então você tem uma Constituição que proíbe, por exemplo, o monopólio e o oligopólio na área da comunicação no Brasil. Entretanto, o que mais tem na área de comunicação no Brasil, basta citar a Rede Globo, é monopólios e oligopólios de grandes empresas poderosas. E agora o poder está saindo um pouco da mão das grandes redes de televisão e indo para as plataformas digitais. Aí as pessoas se enganam e dizem assim, agora democratizou a comunicação. Não, por trás, nós estamos vendo aí o embate com o Elon Musk, a questão do antigo Twitter, o atual X, o Facebook, o TikTok, enfim, o Instagram. Tudo isso tem algoritmos, tudo isso você faz uma pesquisa lá sobre preços de hotel em Nova Friburgo. Daqui a pouco você começa a receber... É assustador, né? Um negócio assim, cara, invadiram a minha... Como é que sabem que eu me interesso por pousadas em Nova Friburgo, em São Pedro da Serra? Então você sente assim que todo mundo, a CIA tem acesso a quem você é, quais são os teus dados, e você muitas vezes você não consegue obter os teus dados, são manipulados, são vendidos inclusive na praça pelas grandes operadoras. Tanto que no Brasil hoje se discute a luta por uma regulamentação não só da área de radiodifusão, que está lá na Constituição que precisava ser regulamentado, como eu falei, tem vários capítulos que até hoje não foram, como agora se luta muito pela regulamentação das chamadas plataformas digitais, que mentem, manipulam, vendem fake news, roubam os teus dados, a tua privacidade, vendem os teus dados para terceiro, para o comércio, etc. E você fica refém disso tudo. Então tem legislações que estão lá tramitando no Congresso Nacional, uma batalha hercúlea, difícil, mas estamos enfrentando lá os poderosos para tentar também aqui fazer aquilo que outros países já fizeram lá fora, que é regulamentar as plataformas digitais. Exatamente, é muito triste, né, Orlando, quando se coloca em pauta assim, né, com os poderosos, os esgravatados que podem assinar, né, tanta documentação importante, mas para muitos ali dentro, as fake news são sensacionais, porque ajudam, né, o lado ruim da história. Exatamente. Nós tivemos recentemente um presidente da República que se elegeu baseado em fake news. Não só ele, como todo um conjunto de políticos profissionais, senadores, deputados federais, prefeitos, governadores e tal, que da noite para o dia se tornaram famosos, foram eleitos e tal. Se você for ver a história pregressa dessas pessoas, não tem lastro, não tem relação com as comunidades, não participaram de lutas e tal. Se basearam nesse nicho de pessoas que ficam falando nos mesmos grupos de Isaac, que acreditam que a Terra é redonda, que a Covid é só uma gripezinha, né, que a ditadura matou pouca gente, tinha que ter matado mais brasileiros e brasileiras. Então, gente, é um negócio assim de você assustador, né? Dizer, caramba, onde é que vive? É o que eu chamo de Brasil. Não à toa, eles têm um canal de televisão que chama-se Brasil Paralelo. Eles vivem numa realidade paralela, entendeu? Eles acreditam em qualquer coisa que o pastor da igreja deles diga, ou que o deputado que eles gostam diga e tal. É muita vontade de acreditar em mentiras e em desinformação. E quando a gente fala de comunicação, Orlando, você falava da importância da transparência, da informação, da comunicação em relação também à política, a eleições. Assim, uma perguntinha, uma curiosidade, né? Eu gostaria muito de saber o que você pensa em relação àquela comunicação, né, que tinha do antigo presidente com a própria imprensa. Aquilo era uma coisa absurda, diríamos assim. Ele passou 4 anos perseguindo, falando mal, assediando, xingando, maltratando, teve até situações de empurrões e tal, contra jornalistas, inclusive mulheres e tal. Era uma coisa assim, nunca vi nada parecido. Agora ele tem alguns imitadores, como o Milei da Argentina, o Orbán na Hungria e tal, mas é uma coisa fantástica. Ele era contra qualquer um que quisesse democratizar a informação
ou que quisesse tirar dele algum tipo de informação que prestasse, porque ele só dava informação, né? Basta falar no caso da cloroquina e de outras coisas, que as pessoas 700 mil brasileiros e brasileiras morreram na pandemia e esse cidadão ia para a mídia rir, dizer que não era coveiro, que ele não estava ali para salvar a vida das pessoas, que ele não tinha problema de quem morreu era de quem morreu, a família que enterra, coisas desse tipo. Esse era o cidadão que era o presidente da República. Então, e tem gente que ainda, na última eleição, ele perdeu a eleição por como a gente costuma dizer, no Photoshop. O Lula ganhou no Photoshop, ganhou por cerca de 2 milhões de votos no universo de mais de 150 milhões. Então, assim, é assustador. É assustador, essa é a palavra. Por que eu fiz essa pergunta para o Orlando, né? Porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância da comunicação, principalmente agora, né? Época de eleição, Perfeito. como que a prefeitura precisa se comunicar, né, com seus eleitores, com a sua população. Por isso da pergunta, porque é muito importante saber fazer comunicação na época de eleição, estando na prefeitura, enfim. Já vamos falar sobre isso rapidinho, aguarde aí. Pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje estamos falando sobre comunicação, abordando aí esse tema sensacional, recebendo aqui o Orlando Guilhom, que tem, um currículo bacana, está dando uma aula de comunicação aqui hoje para a gente. E no bloco anterior, Orlando, falávamos sobre a importância da comunicação na política. Agora, se aproximando eleições municipais, fala para a gente um pouquinho dessa importância de uma boa comunicação nas eleições e também a prefeitura com a sua população. Então, a Fundação Perseu Abramo, da qual eu participo, ela tem 31 NAPs, que a gente chama Núcleos de Apoio de Políticas Públicas, para temas e temáticas diferentes da sociedade brasileira. Eu ajudo a coordenar um dos NAPs, que é o NAP de comunicação. Recentemente, 27 desses NAPs conseguiram produzir textos específicos. Já ninguém está inventando a roda, nós estamos pegando a experiência que nós acumulamos como partido político nesses 44 anos. Todo o processo eleitoral a gente dá uma sistematizada e tal, adapta a realidades que não existiam há 20 anos atrás, existem hoje, a questão das redes de internet, etc., e formula propostas para as eleições. A gente acabou de entregar a presidente do PT um caderno com mais de 150 páginas, com esses produtos desses 27 NAPs. E nós entregamos o nosso também da comunicação. Nesse trabalho, a gente faz uma diferença entre políticas públicas de uma comunicação democrática para a sociedade, como é que a sociedade deve trabalhar no âmbito do município, e políticas públicas, políticas de comunicação do prefeito ou do poder público, do prefeito e da Câmara de Vereadores com o cidadão. Eu gostaria de falar sobre essa questão mais geral de políticas públicas sob o ponto de vista da sociedade. No nosso texto, a gente procurou sinalizar primeiro 5 grandes diretrizes básicas que vão nortear todo o texto das políticas para as eleições municipais esse ano na área de comunicação. Primeiro é garantir a inclusão digital nas áreas urbanas e rural. Por que a gente fala isso? Porque a gente costuma falar, internet e tal, que bacana. Nem todo mundo tem internet e quando tem, nem sempre a internet que tem é uma internet de alta qualidade, né, com rapidez, etc. Segundo, contribuir para ampliar a pluralidade e a diversidade de fontes de informação no município, ou seja, sair um pouco da caixinha de receber informação só de uma única fonte ou de um outro tipo de fonte, etc. Terceiro, utilizar a comunicação como ferramenta de democratização da gestão municipal. Exatamente aquilo que você perguntou, depois eu vou desenvolver isso melhor no terceiro bloco. Como é que uma prefeitura se dirige ao cidadão e como é que o cidadão se dirige ao poder público, à prefeitura e à Câmara, de tal forma que possa cobrar mais informações para que a gestão possa ser uma gestão que não é o prefeito que é dono da prefeitura, nem o seu secretariado. O cidadão precisa entender que ele é que é dono da prefeitura, da gestão. Portanto, ele pode e deve ter formas de controle social sobre o prefeito, sobre os vereadores, se você secretariado. Já falar sobre esse tema, que é nosso último bloco, você já pode abordar. Então, vou falar. Pode abordar. Outro princípio, contribuir para a integração das diversas políticas. Você tem políticas de educação, de saúde,
de meio ambiente, de mobilidade urbana e tal, e às vezes essas políticas não falam entre si. A comunicação é uma política que pode ajudar a interligar essas várias áreas. E, por último, construir e implementar um verdadeiro plano municipal de comunicação. Como fazer isso? Só para dar uma ideia de coisas que são importantes, que a gente já faz em várias prefeituras que o PT dirige. Conferências municipais de comunicação, chamando a população para debater e discutir propostas para essa área. Conselho Municipal de Comunicação, como tem Conselho da Mulher, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho Municipal de Comunicação. Distribuição de verbas publicitárias da Prefeitura e da Câmara para órgãos da chamada mídia alternativa, popular, democrática. Importantíssimo. Fomento, portanto, dessas mídias alternativas. Programas de inclusão digital. Políticas que a gente chama de educomunicação. O que é isso? É ensinar para as crianças nas escolas uma leitura crítica da mídia, para ela não ficar passiva diante da televisão, acreditando que tudo que vem da televisão, principalmente das grandes redes, da Rede Globo, que aquilo é tudo verdade, que ela passa a ter uma visão mais crítica e começa a diferenciar o joio do trigo. E o apoio à radiodifusão comunitária. Como é que uma prefeitura pode fazer uma comunicação mais democrática, ainda para o final do nosso bate-papo aqui? Lei de acesso à informação, uma lei que já existe já desde o governo Lula. Ela implementa, que é o direito do cidadão de entrar num ministério, numa secretaria, numa estatal, fazer perguntas, em 5 dias receber respostas sobre como é que o dinheiro foi aplicado, como é que ele é gasto, como é que está tal programa, etc. e tal. Essa lei da informação, ela está muito bem implantada no nível federal, ela começa a descer para os níveis estaduais, mas ela precisa chegar no nível municipal também. Governo eletrônico, são os sites e páginas e blogs da Prefeitura e da Câmara que precisam ser... Outro dia vi alguém reclamando que estava procurando esse plano municipal de resíduos sólidos que o prefeito andou anunciando e tal. Você entra na página da Prefeitura, você leva 40 minutos, você não consegue achar o diabo do uma dificuldade do projeto. grande, Não, né? você não consegue. É proposital, está lá, mas está tão escondido que você não consegue achar. Ou ouvidorias, ou você tem algum canal de reclamação do cidadão. Funcione, né, Orlando? Funciona, porque senão você fica pendurado, aí você fala com um computador, com uma voz que não, você sabe que não é uma pessoa, você quer fazer uma reclamação, não sabe onde é que deixa a reclamação. A forma como são utilizadas as mídias digitais, nós temos um prefeito que é muito bom de mídias digital, mas ele é muito bom para ele, né? Ele é um showman, né? Então todo dia ele posta no Instagram, todo dia ele está sorrindo, todo dia... Mas isso não é fazer da mídia digital um meio de comunicação eficiente. Isso é fazer autopropaganda de si próprio e do seu governo. Então, utilizar bem as mídias digitais. Trabalhar com softwares livres. Ter uma Secretaria Municipal de Comunicação. Ninguém pensa nisso. As pessoas pensam em Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde e tal, mas não se pensa numa coisa tão delicada, tão sofisticada, tão específica como é a comunicação. Não tem secretaria, muitas vezes tem um assessor de comunicação que trata dessas questões para o prefeito. E a própria imprensa digital, né, que é o chamado diário oficial do município. Como tratar, como fazer isso ser algo mais transparente para o cidadão. Essa é basicamente a contribuição que o nosso NAP de comunicação, da Fundação Perseu Abramo, enviou agora para o partido, e o partido está distribuindo. Acabei de deixar aqui para o nosso candidato Zé Alexandre, aqui nas próximas eleições, um exemplar desse documento que tem quase 150 páginas, com essas 27 políticas públicas de diferentes áreas, e o nosso da comunicação também está lá. Ou seja, a conclusão, nós podemos sim ter num município uma comunicação que seja mais eficiente, mais democrática, mais transparente, mais eficaz, que esteja mais perto do dia a dia do cidadão comum. Que seja uma comunicação para todos, né, Orlando? Porque se tudo que você citou aí agora são coisas tão simples que Podem ser feitas. Exatamente. Aliás, em vários lugares elas já são feitas, elas já são testadas. Como em outras áreas onde o PT faz a gestão e administra, o famoso modo petista de governar, que é, em vez do prefeito achar que ele tem a verdade, ele e o seu secretariado, e de cima para baixo decidem todos os programas, a gente tem um processo que é de escuta da população. Escutar é tudo, ouvir o cidadão e a cidadã, tentar entender quais são as suas principais demandas. E
na hora de decidir por que eu vou investir mais em educação e menos em meio ambiente, mais em saúde e menos em mobilidade urbana, eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Por que o cidadão está pedindo mais hospital e menos ônibus? Essa é uma decisão que não é fácil para um gestor tomar, e é preciso que ele tome essas decisões baseado numa escuta que ele tem com relação à cidadania. Perfeito, perfeito. Para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre essa comunicação da prefeitura com a população, dessa transparência, né? Porque muita gente às vezes acha que é uma coisa e, na verdade, é uma outra situação. Explica um pouquinho para a gente, Orlando, dessa importância, dessa comunicação bem feita, né? Da prefeitura, do gestor público com a população. Então, eu te dei vários exemplos. A chamada lei de acesso à informação. Se você implanta, e para implantar, isso não é uma coisa que se implante por um decreto. Você precisa treinar as suas equipes. Então, o que é treinar as equipes? Os secretários, as equipes dos secretários municipais, as entidades públicas, as empresas públicas, as empresas terceirizadas, mas que prestam serviço público. Aqui no Nova Friburgo, a FAOL de transporte, a EBMA na área de meio ambiente e coleta de lixo, a Águas de Friburgo na área de tratamento de água e esgoto e tal. Se você treina para que essas empresas e esses secretários, na hora que o cidadão entra lá no site, fazendo uma pergunta para essa empresa ou para aquele secretário e tal, que não é uma pergunta para o secretário indivíduo, é para a instituição Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por exemplo, gostaria de saber se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Friburgo tem algum setor que trate de resíduos sólidos. Eu já posso responder, não tem. Então, como é que o prefeito tem a pachorra de apresentar um plano municipal de resíduos sólidos, que nada mais é do que coleta e tratamento de lixo, etc., se ele, na Secretaria do Meio Ambiente, que deveria ser a secretaria que trataria desse assunto, não tem ninguém, não tem uma subsecretaria que trate desse assunto. Então, o cidadão precisa saber qual é o tamanho da secretaria, quantos funcionários tem, do que ela trata. Senão ela fica com uma expectativa de que aquela política pública está tendo algum tipo de tratamento, de cuidado, e não tem. Então, essa lei do acesso à informação é um exemplo. A questão dos sites, né? A prefeitura tem um site. A pergunta é, funciona? Todo site, não só de prefeitura, de qualquer empresa, tem sempre uma coisa chamada Fale Conosco. Eu acho uma graça. Você fica lá tentando falar, você manda uma mensagem, 2, 3, tá, ninguém fala. Monitor, né? Aí o cara, quando você descobre, tem um robozinho te respondendo uma mensagem padrão lá e tal. Então, isso não é um governo eletrônico. Um governo eletrônico é um governo que é de duas vias, né? Uma ouvidoria, aonde deixar as suas queixas e tal. Mas como você mesmo já adiantou, mas que funcione. Porque não adianta ter uma sala, um departamento e um funcionário escrito na mesinha dele, ouvidor. Precisa realmente ser capaz de responder às reclamações, às denúncias, às demandas, etc. Porque não adianta nada, não. Chega lá, faz uma reclamação, anota, só que não sai dali, não sai do papel. Se você tiver essas coisas funcionando, você vai ter aquilo que o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, que é direito à comunicação. A comunicação é uma informação que vai, mas ela também volta, né? Eu não quero só um telespectador passivo que aceite aquilo que a Rede Globo diz para ele que ele tem que aceitar. Eu quero um espectador que vê o programa da Rede Globo e consegue ter um distanciamento, consegue ter críticas, consegue ter propostas, consegue ter sugestões de conteúdo, denuncia a manipulação. Hoje eu vejo coisas na televisão, mesmo na Globo, por exemplo, às vezes, coisas que eu não via no passado. Aquela coisa monolítica, todo mundo pensa igual, não. De repente você já vê em alguns programas de jornalismo, principalmente na Globo News, um jornalista fala uma coisa, o outro diz, não, mas não é bem assim. Tal. Por quê? Quer dizer, já deram um pouquinho mais de abertura e permitiram que os funcionários pensassem. Então, como né? Uma empresa é o reflexo do que é uma sociedade. Se você na sociedade tem esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, isso vai acontecer dentro de uma empresa, de um espaço público e de um espaço privado. Então, não tem como você trabalhar a informação como se ela fosse uma coisa sagrada, santificada, pura. Ela tem sempre um viés. Se você bota determinados atores sociais numa informação e não bota outros, esse é um viés que você, né? A Globo, por exemplo, ela defende o Campos Neto lá, que é o presidente do Banco Central. Só fala maravilha dele, mas ela não faz
um debate, uma pessoa que é a favor do cara e outra que é contra, para dizer, olha, o cara está boicotando a economia brasileira. O Brasil é o país que tem o segundo maior juros do mundo. E nós somos já a oitava nação do mundo. Estamos indo para sétimos daqui a pouquinho, até o final do ano. Por que a gente tem o segundo maior juros do mundo? É uma maluquice, né? Mas a Globo não faz esse debate, não interessa, porque ela é manipulada pelos grandes bancos, pelas grandes corporações. É uma pena, né? É uma pena, porque aí você, ao invés de você informar a população, você está tentando formar o cidadão a partir daquilo que os donos da Globo acham que as pessoas devem achar ou não. Com a verdade deles, né? Exatamente. Aí fica difícil, né? Porque não existe uma verdade absoluta para nada nesse mundo. Exatamente, Orlando. Estamos chegando ao final do nosso podcast. O nome do nosso podcast é Friburgo Pode Mais, né? Nova Friburgo Pode Mais. E Nova Friburgo Pode Mais na área de comunicação? Eu acho que sim. Como na área de educação, como na área de saúde, como na área de meio ambiente, como na área de cultura. O problema é você conseguir despertar no cidadão a capacidade de ele entender que ele também pode fazer e deve fazer política no seu cotidiano. Política não é uma coisa que o cidadão faz de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, quando ele é chamado a colocar o seu voto na urna. Votar bem, votar consciente é importante, não tenho a menor dúvida. Ter bons prefeitos, bons vereadores, bons governadores, bons presidentes, bons deputados, bons senadores é importante, sem sombra de dúvida. Melhores políticas públicas teremos para a nossa população. Mas só isso não é fazer política, isso é terceirizar a política. É como você está no seu prédio, aí você elege alguém para síndico do prédio, aí você não vai nas assembleias, você não participa dos debates, você deixa rolar solto um jeito como o seu síndico está gastando o dinheiro dos moradores, depois você reclama que o prédio não funciona, que devia ter sido pintado e não foi, que o porteiro é mal pago, que não sei o quê. Ué, mas se você não participa, né? Então você bota na mão do presidente, do governador, do prefeito, ou do senador, do deputado, do vereador, o destino político da sua cidade, do seu estado, do seu país, e depois você fica passivamente reclamando, porque não deu certo. Então, se o cidadão de Friburgo, de Nova Friburgo, perceber que ele pode também fazer, pode e deve fazer política no seu cotidiano, pode se mobilizar e pode cobrar das autoridades, eu acho que isso é tão ou mais importante do que votar de forma consciente nas eleições. Com certeza. Falou tudo, Orlando. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo muito bacana, aprendi muito e falar de comunicação é sempre um prazer. Volte mais vezes aqui no nosso podcast. É um prazer, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Se for chamado outras vezes, virei para outros temas também. Eu gosto muito de poder participar da política do cotidiano aqui da nossa população de Nova Friburgo. Muito obrigada, Orlando. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.